Fala, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Cola aqui no Alambrado. Você que segue a gente nas redes sociais, você que está aqui no meu timão, segue a gente também nas nossas redes sociais aqui no Alambrado Alvinegro. Muito obrigado pela audiência nesses dias todos que estamos aqui fazendo essa parceria com o meu timão, tá muito legal. Deixe o seu like, já deixe o seu like aqui na nossa transmissão, aqui no Alambrado Alvinegro, dentro do meu timão. Se você quiser mandar a sua pergunta, mande sua pergunta no Superchat também, a gente vai ler a sua pergunta, colocar o seu nome no ar. Direcionar a sua pergunta para o nosso convidado do dia aqui, que é especialíssimo. Tem muita coisa legal para a gente conversar com o nosso convidado. Estou aqui do lado do Cascão. É nóis. Toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Pô, eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente com o Zé Maria. Olha que coisa improvável. Eu estava falando aqui, a última vez que eu tinha encontrado o Zé Maria foi numa sorveteria, tomando sorvete com Zé Maria e Vladimir. Dois monstros sagrados. Olha quem está conosco aqui no Alambrado, grande Zé Maria. Zé, uma satisfação muito grande receber você aqui, eu, Fabrício e o Cascão. A gente está muito satisfeito, emocionado e honrado de ter a presença tão ilustre e importante do maior lateral direito da história do Corinthians, colando aqui na Alambrado e sentado à nossa mesa. Muito obrigado, viu, Zé? Bom, é um prazer enorme. É um prazer enorme. E, na verdade, eu estou mesmo agora aqui do lado de fora, né? Estou no Alambrado, de fato, no Alambrado. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, bater um papo com vocês. Não é um dia, assim, muito... feliz para nós corintianos, né? E para mim dobrado, porque o Fernando, infelizmente, acaba de voltar para o emprego anterior, né? Ele é funcionário do clube. É um dia bastante triste, né, para a nação, mas o futebol continua, né? A gente sabe das responsabilidades, a gente sabe que resultado faz alguma coisa crescer, principalmente dentro do esporte, e a vida que segue agora. Vamos em frente. Com certeza. Eu disse para ele aqui antes, Cascão, que o meu time de todos os tempos do Corinthians, eu já vou abrir dizendo isso para você, porque isso precisa ser dito. Lógico. E é real. Meu time de todos os tempos do Corinthians, eu tenho 2 jogadores, eu tenho 43 anos, então eu não acompanhei a sua carreira, obviamente, né, pela minha idade, como eu acompanhei dos outros jogadores. Eu tenho 2 jogadores que eu não vi jogar, que eu coloco na seleção e pronto. Se me perguntam assim, mas você não viu jogar, como é que você põe? Eu vou pôr que a seleção é minha, o técnico sou eu. Que é o 10... que você mesmo é o Orelha, né? Que você eu não chamo ele de Orelha. Que é Orelha. O Dumbinho, o Dumbinho lá de Vinhedo. E o 2, que é o Zé Maria. Então, o Rivelino e Zé Maria tá na minha seleção de todos os tempos e eu não abro mão disso. E o Vladimir, você também não jogou, mas... Mas o Vladimir eu vi um pouquinho. O Vlad ainda... Ele não parava de jogar, né? Não cansava. O Vladimir, felizmente, ainda continua brincando no Master, né? Ele continua inteiro e fazendo o que ele fazia. Com a mesma carcaça, né? Com a mesma carcaça. Eu só tiro esse do melhor lateral. Eu acho que eu sou um dos laterais, dos bons laterais que o Corinthians teve. Né? Hoje é uma geração nova, são alas, e você me faz voltar lá no tempo, quando meu pai falava que eu queria, eu vou ser jogador, ele falou, pô, tem que correr muito, porque você essa bolinha sua aí, você não servia nem para amarrar a chuteira do Idário, que o meu pai era da geração antiga. E 2, 3 anos depois, eu mostrei para ele o contrário. Que eu queria ser um torneiro mecânico, né? Estava fazendo a escola industrial. O futebol apareceu na minha vida. Eu falei, não, eu vou ser jogador, sim. Na Ferroviária de Botucatu, em 1964. Né? Participei de infantil e juvenil e no ano seguinte eu subi para o profissional. O Zé, a gente até falou pro Cascão, tem muita gente mandando pergunta, ó, galera, a gente vai conversar. O Zé, antes da gente sentar aqui, eu até falei, o Zé, tem alguma coisa que você não quer falar? Você falou assim, meu... Vamos trocar uma ideia aqui, tá tudo certo. Tem muita gente mandando perguntas sobre o Fernando, obviamente. A gente vai falar sobre o Fernando, galera. Vamos perguntar para o Zé sobre o Fernando, como é que foi esse momento difícil da carreira do Zé e da família também, porque o Fernando vivia, de repente, o ápice da carreira dele como técnico do Corinthians. E hoje, no dia de hoje, foi anunciada a saída dele do cargo, a entrada do Cuca. A gente vai falar muito sobre o Fernando Lázaro. O Zé vai falar sobre isso, podem mandar suas perguntas. O Cascão tem muita pergunta sobre isso também. Isso. Mas antes a gente quer falar um pouquinho sobre a vida e sobre a carreira, sobre a obra de Zé Maria. E seguinte, o Zé que é de Botucatu. Você sabe que minha família é lá de São Manuel. São Manuel. Botucatu pertinho. A Isa nasceu em Botucatu? A Isa nasceu em Lençóis Paulista. A Isa é a filha dele que é minha afilhada. E também é lá do lado, né? É do lado, tudo colado. Eu não saía lá de São Manuel. São Manuel é muita história. Mas Botucatu, você falou, começou na Ferroviária, que é na frente da estação rodoviária, não é? Hoje rodoviária. Na minha época ela era a estação do trem. Ah, é verdade. Era em cima que passava. Agora virou rodoviária, né? A rodoviária agora fizeram um ginásio, né? E
no fundo é uma... Mas a Ferroviária disputava campeonatos regionais. Ou já a Ferroviária de Botucatu, eu comecei no infantil, juvenil, 63, 64. Mas em 65 eu subi para o juvenil, amador e profissional. 66. Porque hoje é um time que não disputa campeonato, mas na época... Infelizmente, ao mesmo tempo que eu recebi notícias boas, né, que eles estão reativando, tentando recuperar a Ferroviária, e a sucessão talvez não, mas para o próximo ano, eu acho que a Ferroviária vai estar aparecendo aí numa 3ª ou 4ª divisão. E a gente falava sobre a Ferroviária, você começa profissionalmente, então, na Portuguesa, né? Joga de 66 a 70, ou a Ferroviária 66 na Ferroviária. Na Ferroviária final de 66, eu disputei a 1ª divisão contra 15 de Piracicaba e Ponte Preta. Nós chegamos a Ferroviária de Botucatu disputou a 1ª divisão do Paulista? 1ª divisão da época. É porque era e depois tinha a divisão especial. A divisão especial era a 1ª divisão. Era a 1ª divisão, era, aí era subia. Uma 2ª divisão. Esse ano subiu o 15 de Piracicaba. Ah, legal. Mas aí você se destacou. 66. Aí eu vim para a Portuguesa. A Luzinha veio e te pegou. Vim como experiência, né, de 3 meses. Cheguei em novembro. E em janeiro a Portuguesa foi em Botucatu e falou: não, esse negrão aí, esse neguinho, não era nem negão, era neguinho. Corria pra cacete? Corria muito. Vamos levar ele lá para fazer uma experiência. Forte. Marcava. Não era tão forte, não. Fortalecia aqui em São Paulo. Lá na roça, lá na fazenda, era mais difícil, né? Comida pura, natural, mas era mais difícil. Mas você morava na roça mesmo? Morava na fazenda. Morei na fazenda, nasci na fazenda, cresci na fazenda. De parteira? Nasceu de parteira na fazenda? Na fazenda. Ó, que legal. Nasceu a Estação Experimental do Café. Ó, que legal. Experimental do Café. Tem muita mensagem chegando aqui para o Zé. A gente vai contar um pouquinho sobre a transição Portuguesa-Corinthians, né? Porque foi de 67 a 70 na Lusa, e aí teve aquela situação de você ir para a Copa, e você contou para a gente, ó, muita gente mandando mensagem. Felipe, o teu sobrenome dele é uma sopa de letrinhas aqui. Fábio, desculpa. Meu pai te ama, Super Zé. João Borges, te amo, Zé. Você é o símbolo do Corinthians. Tem muita gente mandando, ó, o Xadrez Total, convidado espetacular. Parabéns, galera do Alambrado. Muito obrigado, pessoal aí do Xadrez Total. Muita gente mandando um abraço, dizendo que te ama. Como a galera de internet, Zé, é mais nova. Sim. Tipo, a galera mais nova, então muita gente cita o pai, cita o avô. Pô, meu pai é fã do Zé, manda um abraço pro Super Zé. Meu avô é fã do Super Zé, manda um abraço para ele. Como é que foi essa transição, então, Zé? Você sai da Lusa em 70 e tem a convocação para a Copa do Mundo, mas ainda não como jogador do Corinthians, né? Eu estava na Portuguesa em março, né? Em 70 a convocação foi logo no começo do ano, que a gente foi fazer exames, aqueles negócios todos. E meu contrato terminou em março com a Portuguesa. E aí não teve acordo, não teve negociação, mas por trás, o meu pai era corintiano doente, né? O seu Durvalino, o seu Durva, ele já tinha respondido alguma coisa ao presidente do Corinthians, né, na época, porque, na verdade, a minha contratação ela já aconteceu um pouco antes. Infelizmente, aquele acidente do Lidu, Lidu e Eduardo, os dois o Corinthians tentou, junto à Portuguesa, a minha contratação. Foi um problema bastante secreto ali, mas teve já o primeiro contato. E, infelizmente, a Portuguesa falou, não, a gente empresta ele para o Vasco, para não ter confusão, e me emprestaram, na verdade, para o Vasco. Fui para o Vasco, fiquei no Rio 2 meses, e eu viria no lugar do Lidu. E contrataram o Miranda, que era do Guarani. Então quer dizer que o Super Zé era para ser do Vasco? Não, eu era para ser do Corinthians mesmo. Sempre foi do Corinthians. É isso. Era para ser do Corinthians. A Portuguesa me emprestou para o Vasco para mim não ir para o Corinthians. Mas a Portuguesa fazia negociações com a Portuguesa, o Corinthians fazia sempre. A Portuguesa não queria que eu fosse para o Corinthians. Talvez até pela conduta do meu pai. Meu pai era muito corintiano. Meu pai... Mas sempre teve isso da Portuguesa com o Corinthians, né? Não, mas o meu pai... O Basílio... Porque aí eu tinha o Tuta. O Tuta era meu irmão. Sim. E quando eu vim para São Paulo, eu trouxe o Tuta e o Gil. O Tuta que foi da Ponte Preta. Era da Ponte Preta, que foi o meia, e o Gil, que era um lateral esquerdo. E o Tuta, meu pai não levou para a Portuguesa. Ele só começou na Portuguesa e meu pai levou para o Corinthians. E meu pai deixou de frequentar a Portuguesa. Ele ia ver o Tuta, que estava na base, e não ia me assistir. E em alguns jogos. Mas ele se preocupava muito mais com o Tuta. Puxava o saco do Tuta, né? Como corintiano, aí, vez ou outra, ele ia num jogo. E daí começou a briga com a Portuguesa. E quando a Portuguesa fez essa recusa para o Corinthians, meu pai ficou muito revoltado. Aí piorou, né? O clima do meu pai com a Portuguesa não foi legal. Porque meu pai, quando soube que o Corinthians estava correndo atrás da possível contratação, ele falou, poxa, é agora. Eu me consagro, porque vou trazer o meu filho para jogar no time
que é do coração. Pô, isso é uma E glória. era do coração pai, da família, porque na família nós somos 6 irmãos, né? Só o Tuta era São Paulino. O resto, meu pai conseguiu torná-los todos corintianos. Sim, então, isso foi muito legal, isso foi muito bacana. E essa briga da Portuguesa... E aí você chega em 70... E vai para a Copa, né? Vai para aquela Eu fui para a Copa sem 70. contrato, eu fiz um contrato com a CBD na época, né? Para poder ter liberdade, ou liberação, sei lá o que eles queriam. E na volta já estava aquela briga. Aí... Quantos anos você lembra? Estava com 21. 21, novinho. Moleque. Era molecão. E, na verdade, você era o reserva direto do Carlos Alberto, era o reserva do Carlos Alberto. E até tem... Viu, Igor? Se você conseguir, tem uma pergunta muito legal no Superchat, que já tem... Que a gente está chegando, que é a do ACGF, aí não tem um... A internet é assim, tudo, os caras põem tudo sigla. Que ele contribui aqui com o Alambrado e com o meu time. Muito obrigado, um grande abraço com R$ 5,50. E a pergunta deles é: você foi titular na Copa de 74 pela Seleção Brasileira. 74 eu fui. E a pergunta é o seguinte: grande Super Zé, na sua época havia aqueles craques na ponta esquerda. Quais eram os melhores que você marcou? E como era aquele time da Holanda de 74, Zé? Não tem como fugir dessa, né? Vou começar pela Holanda, né? A Holanda era um time monstruoso, né? Que apresentou um futebol totalmente diferente. As informações que a gente recebeu pelos informantes que iam levar para o treinador as condições da Holanda era totalmente diferente de hoje, né? Hoje, com a internet e a facilidade que você tem, é muito mais fácil. E a gente entrou um pouco confiante naquele jogo. Mesmo vendo os jogos anteriores da Holanda, aquele jogo contra a gente foi terrível. E a gente teve vários problemas, né? Tivemos depois da expulsão do Luiz Pereira também, que atrapalhou bastante. Mas não foi um grande jogo nosso. Primeiro tempo, sim. Nós tivemos chances e oportunidade de poder começar ganhando aquele jogo. O Jair perdeu um gol, o Caju perdeu um outro gol, e depois, no segundo tempo, eles arrebentaram com a gente. Mas o que era o diferencial daquele time? Era difícil de entender a marcação. Aquele cara que estourou... É brincadeira, né? O Cruyff ele fazia a diferença, porque ele comandava o time com uma facilidade. Mas ele tirava mesmo, ia todo mundo junto. Ele que tirava aquele pessoal. Ele era o cara que comandava. Porque ele fazia a saída dele, fazia a inclusão dos outros dentro da nossa equipe. E a gente não estava acostumado com aquilo. E eles vinham com tudo. E passavam por cima. E deixavam aquele buraco onde a gente teve a oportunidade de poder ter feito alguns gols. Mas não foi um grande jogo que a gente fez. A gente foi muito mal no segundo tempo e não merecíamos mesmo. Se fosse hoje, seria com a tecnologia de hoje... Não, seria totalmente diferente. E até a própria marcação, né? Porque a qualidade do jogador brasileiro era maior. Talvez, com exceção do Cruyff, mas estou falando como time. O nosso conjunto era muito bom. A seleção fez, em 74, uma campanha bastante boa, né? Poderia ter sido melhor se chegasse ao título. Mas quando não ganha, você sabe que o problema é totalmente diverso. Mas era uma seleção respeitada, né, no meio, e que acabou não chegando. Só para ilustrar, como tem muita gente chegando, muita gente nova, rapaziada, mandam muita pergunta aqui, Zé, sobre o Fernando. Rapaziada, a gente vai conversar com o Zé sobre o Fernando, vamos perguntar para ele o olhar dele também sobre o trabalho do filho, se hoje ele falou com o Fernando, se não falou, se ligou para ele, se o Fernando tá bem, se não tá, se ele deu dicas, não deu, o que fazer, se ele dava pitacos no que tinha que ser escalado no time. A gente vai conversar com ele sobre tudo, podem mandar suas perguntas, mas o Zé o Zé o maior, que de repente a molecada mais nova olha e fala assim, o Zé é o pai do Fernando Lázaro. Mas o Zé é o maior lateral direito da história do Corinthians, cara. Fernando que é filho do Zé Fernando, Maria. O Fernando que é filho do Super Zé. É isso. A gente está em 74, Zé, e vamos chegar ali em 76, que é um ano histórico. 74 teve ainda aquele Corinthians e Palmeiras, né? Vamos pular esse Corinthians e Palmeiras? Não? Aquilo foi triste, né? Foi um dia talvez tão triste como o de hoje, né? Que a confiança do torcedor na equipe era muito grande. E a gente também tinha esse espírito de poder estar quebrando aquele tabu. Infelizmente, não fizemos um grande jogo, né? E acabamos sendo derrotados. E você, inclusive, perguntou, né, dos grandes pontas. Uhum. Foi uma geração em que o lateral tinha que marcar pontas, né? E, na verdade, os clubes, não só os grandes clubes, mas os clubes também do interior, todos eles tinham pontas, né? Jogadores com habilidade, jogadores que vinham para cima. E os grandes clubes tinham os melhores, né? Tinha o Caju no Rio, tinha o
Mário Sérgio, tinha o Zé Sérgio, o Edu, Ney. Pô, era terrível. A cabeça da gente ficava doida, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. O Vladimir também passava apertado quando pegava um Cafu, quando pegava um Terto, que era um jogador chato. Terto. Né? E o jogador mais difícil para marcar, na verdade, para mim, o Paraná era mais difícil. Porque o Paraná era um jogador que vinha para cima e quando você tentava atacar, ele jogava da mesma forma que você defendia. Que ele também virava o defensor. Eu tomei várias lavadas do Paraná. Os caras falaram, o Zé batia. Eu não batia, eu usava muito o corpo. Mas o Paraná foi um que judiava quando eu jogava contra, porque ele não deixava eu sair para o apoio. Agora, os outros eram jogadores habilidosos que criavam situações e a gente... Que dava espaço também para jogar. Dava espaço. Dava espaço. Tá falando de 74, Zé, mas me veio na cabeça aqui uma situação, porque você acompanhou aquele time, só voltar um pouquinho para 70, porque a maior seleção da história do futebol mundial é 70, né? Como é que era para você ver aquele monte, e você jogou com a maioria daqueles caras ali, de repente você olhar o Gerson, Tostão, Riva, o Pelé, o Rei, não precisa nem dizer e tal, mas como é que eram esses caras e como é que era o Pelé? Porque o Pelé em 70 ele já tinha feito o 1000º gol, ele já era o rei, o monstro, no momento de afirmação dele também, por causa de 66, que ele passou por os momentos ruins. Como é que era aqueles jogadores, fundamentalmente o Pelé, que a gente perdeu há pouco tempo? Para mim foi um grande aprendizado, né? Porque eu era molecão ainda, estava com 20, 21 anos, e a forma, o comportamento, a humildade deles, a forma com que ele nos tratava, principalmente os mais jovens, eu, Edu, o Corró, o Clodoaldo, os jogadores mais jovens. Uhum. Vocês são para a gente a máquina. O futuro, né? Porque nós já estamos... Quem vai correr para a gente já de 2 Copas, bem das Copas, vocês vão ser a mola propulsora para a gente. Se vocês nos ultrapassar, nos treinamentos principalmente, a gente vai ter que acompanhar vocês. Então, vocês vão ser para a gente a meta para que a gente possa estar num momento bom na competição. Então, esse espírito que eles passavam para a gente nos fortalecia. E a oportunidade vai chegar no momento certo. Nós somos considerados, porque era a seleção que tinha 5, 6 jogadores de camisa 10. Sim. Que eram os melhores, queiram ou não, eram os melhores. E depois da saída do jornalista do Saldanha, o Zagallo veio e impôs o jogo dele. Recuou o pessoal Piazza para a zaga. Ainda. Exatamente, ele fez mudanças que ninguém reclamou. Ninguém reclamou. O único cara que ficou triste foi o Edu. O Edu tinha feito as eliminatórias, ele foi um dos melhores jogadores titular, das né, o tempo inteiro, E foi o cara que a gente falou, pô, esse daí não vai sair do time. E era molecão. E era moleque e queria jogo. O Edu queria jogo. E quando você vê, tinha uma foto, que nem essa que a gente vai colocar aqui, Zé, que lembra só, ó, álbum de figurinha da Copa de 70, aí, ó. A gente volta no tempo, né? Olha lá, o Zé, sem bigode. Eu era molecão. O bigode foi um castigo, né? Que o bigode, na verdade, eu deixei depois que eu perdi aquele 74. É mesmo? Que eu mudei um pouco a fisionomia, fiquei 15 dias fora aqui da cidade. Mas deu certo, né? Foi um desespero, né? Foi um desespero. Eu não queria ver torcedor, não queria ver nada e estava até encerrar a carreira. Aí mudei de ideia, puseram a minha cabeça no lugar, mas a gente vê aí pessoas, né? Infelizmente, alguns que já não estão mais. Mas esse daí para a gente... Inclusive o Rei, né? O Pelé, infelizmente, foi também. Mas isso daí para a gente é um estímulo, né? É um estímulo que a gente, quando eu tenho oportunidade, eu procuro falar para essa molecada que está vindo. Vocês deveriam procurar vídeos da minha geração, da minha época, vamos dizer assim, que a gente via aqueles meninos vindo lá da base, Vladimir, Zé Eduardo, Peri, esse pessoal, a vontade que eles tinham de jogar com a gente, treinar com a gente e ganhar da gente. Uhum. Só que isso daí eles fizeram na sequência. Esse espírito que está faltando um pouco para essa molecada. Se espelhar no espírito corintiano. O espírito corintiano é esse. Ele não quer ver um jogador só clássico. Ele quer ver um jogador que lute, que transpire, que soa a camisa, que vista a camisa. Não coloque a camisa para dar rolê. Esse é o torcedor corintiano. Tanto que eu sou cobrado. Né? E agradeço essa cobrança, porque as pessoas mais idosas que me cobram. Isso, para mim, é importante. Eu agradeço a vocês
esse tipo de cobrança que vocês fazem, a gente fica triste, né? Porque o técnico é o Fernando e a gente gostaria que ele fizesse também aquilo que a gente fez, né? E a gente não pode tirar os méritos dele, porque ele tentou fazer o melhor. Eu acho que ele tem um conhecimento enorme do esporte. Vai ser, com certeza, um bom treinador no futuro, né? Porque, graças a Deus, o Corinthians abriu as portas, ele teve a oportunidade. E com esses erros, com certeza, ele vai me ouvir um pouquinho mais e, com certeza, entrar na linha. Ô Zé, você, nesse período que você ficou no Corinthians, então foi de 70 e você ficou até... Parei a 83. 83, que foi no BI da democracia. O processo da democracia. Que a gente está lá com a camisa, inclusive, com o logo da democracia corintiana ali. Nesse percurso aí, teve a invasão corintiana, que marcou muito em 76, teve o título de 77 e esse bicampeonato paulista 82 e 83. O que mais te marcou? Essas são marcas importantes, né? 74 é a tristeza. Eu acho que foi a derrota que é imprevisível para nós. Até hoje a gente não se conforma com aquela derrota e infelizmente por um rival, né? Um rival que a gente sabe que o torcedor fica mais revoltado ainda. De corintiano. Exatamente. Mas essas marcas de 77, 76, 77 são marcas indiscutíveis, né? Que a televisão já praticamente no auge da mostra marcou as nossas participações, né? A invasão do Maracanã foi brilhante, né? A atuação do Tobias. Tem até uma foto legal para a gente colocar da invasão, que você faz, inclusive, o último... Conta um pouquinho a história. Olha essa foto da invasão. O Zé tá na ponta. Zé Maria, Geraldão, Vaguinho... Brad, Russo, Moisés... Com a 8 é o Lance, não? 8 é o... Vladimir, Russo, Eduardo... 8 é aquele menino que faleceu também, o Adilson. O Adilson, e Tobias no gol. E aí sobra para você... Primeiro, essa imagem aí que ilustra muito a entrada no campo, né? Como é que foi na hora que vocês entraram no gramado, que vocês olharam e falaram assim, pô, a gente tá no Pacaembu aqui, no Morumbi. Pô. Porque normalmente, quando eu era capitão do time, né? A gente, quando entrava no Pacaembu ou no Morumbi, a gente sabia mais ou menos onde se posicionar, porque a torcida no Pacaembu e no Morumbi lotava. Então, não tinha como, a gente entrava direto para o meio de campo. No interior também a gente tinha, a maioria da torcida era corintiana. Graças a Deus eu vivi esses momentos. E no Maracanã, quando a gente entrou, subiu, que a gente, vamos ver onde que está a nossa torcida, que a gente sabia que alguns torcedores, né, mas não o tanto quanto. Né, não imaginava. Foi uma invasão. Quando a gente entrou para procurar e complementar, a gente falou, pô, já vamos ter que ir para o meio de campo levantar o braço, porque é o estádio todo. E para quem não sabe, foi a semifinal do Brasileiro. 76 contra o Fluminense. Que a final foi contra o também foi igual. O Fluminense então, tinha um baita time, tinha, né? Essa marcante, né? Porque a gente entra, vamos no meio e saudamos. Não saudamos a torcida como a gente fazia naturalmente. A gente saudou no meio, porque foi o estádio todo que aplaudiu. E a relação com o Riva ali, que sempre era do time de vocês, mas naquele momento ali o Riva era adversário. Adversário para a gente era inimigo sempre, né? Dentro de campo, o adversário é inimigo. Mas o Riva é um cara espetacular, o nosso Orelhinha. E para muitos, o Riva até hoje é o maior jogador da história do Corinthians. É dos 10 que marcou, né? A gente fala de gerações, cada geração tem a sua, a gente não pode esquecer do Neto, a gente não pode esquecer do Zenon, né, que eram camisas 10, foram jogadores que... Mas aí você me contou, o Chupa Cascão aqui, ele me contou aqui antes que a gente estava falando que ele bate o último pênalti. E tem um superchat, uma mensagem de Israel, chega a ser emocionante a mensagem que eu vou ler daqui a pouco para vocês, Super Zé. Você que bate o último pênalti, né? O pênalti da classificação do Corinthians contra o Fluminense no Maracanã. E isso foi uma responsabilidade que o Orelha me deixou. O Riva? Exatamente. Foi o meu primeiro jogo. Nós fizemos um jogo no Parque São Jorge, que foi um jogo lá que teve um problema de arbitragem. No Noroeste. E ele acabou sendo expulso e saiu o pênalti. E ele falou, eu não vou bater, não. E não bateu o pênalti. Falou, vai lá você. Eu falei, por ele. Ele era nervosinho jogando. Orelha era terrível. Mas era esse nervo dele que alimentava a gente também. Quando você via LP da vida, que ele fazia os lançamentos, aí você tinha que correr. Isso era bom. Ele forçava a gente a correr. Porque ele ficava pé, porque a gente não estava saindo e aparecendo para ele. E o Riva falou, não vou bater o pênalti.
E eu fui lá e bati e acabei fazendo o gol. E aí, dali para frente, ele falou, eu não bato mais pênalti, agora vai você que bate. E, infelizmente, né, depois daquele jogo do Palmeiras, ele foi embora e eu continuei batendo. E em 78, quando veio o Magrão, aí eu falei, poxa, o Magrão é especialista, ele já veio com aquele... Aí você deixou o Sócrates Aí seguir eu falei, com os pés. não, Magrão, agora a responsabilidade vai para vocês novamente, para os atacantes. E o Magrão passou a bater. Mas eu bati vários pênaltis. Perdi um contra o Palmeiras e perdi um contra o Santos. Mas mais fez do que perdeu. Sim, eu perdi o pênalti, mas a gente não perdeu o jogo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E Zé, a gente tem muita mensagem aqui falando, poxa, eu sou corintiano por causa do meu pai é corintiano por causa do Super Zé. E tem uma em especial, se você puder colocar aí na tela para eu ler a pergunta aqui, Igor, do Newton Zisman. Ele escreve o seguinte, e ele contribui aqui, o momento é tão importante, ele contribui com R$300 aqui para o Alambrado Alvinegro, para o meu timão. Muito obrigado, Newton, pela audiência, por participar aqui do Alambrado Alvinegro com a gente. Eu vou ler a tua mensagem, porque ele é muito forte. Um grande abraço a todos. Eu sou aqui de Israel. É muito emocionante ver o maior ídolo do meu pai, pois poucos dias antes dele falecer, meu pai pediu para que quando ele fosse enterrado, duas coisas ele pediu, Zé. Que ele fosse enterrado com uma foto da mãe da esposa dele, que é a mãe do Newton, e enterrado com a camisa sua, de tão fã que ele era seu. Então ele foi enterrado com uma camisa do Super Zé e a foto da esposa, Zé. Poxa, que legal. Se você puder mandar um abraço aqui para o Newton Zisman, de Israel. Ô, porque Newton, é um momento importante. Newton, muito obrigado, hein, rapaz? Newton, desculpa. Newton. Ô, Newton. Obrigadão, poxa, isso é gratificante. É gratificante. E com certeza, o teu pai estava lá do lado do meu pai, seu Tunga, por isso que eu fui brilhante esse tempo todo no Corinthians, eu batalhei e lutei para honrar o nome deles. Não Zé, só do teu pai, como do meu. Sinceramente, agora, falando sério, você acha que tem algum lateral direito que foi melhor que você nesse período todo? Fazendo uma autocrítica. Não é humildade. Eu acho que são gerações diferentes. Né? Eu fui substituído pelo Alfinete. O Alfinete não foi um mau jogador no Corinthians. Ele já veio naquela geração ala, que é um jogador que apoiava mais, tinha dificuldade às vezes em marcação, mas o Alfinete foi um grande lateral. Foi. Pô, depois nós tivemos outros laterais também que já estavam mudando para ala. E o Fagner hoje eu acho que é um dos melhores alas. Né? Aí você fala de lateral, eu brigo com o Dessorda, eu brigo com o Djalma Santos, eu brigo com o Jair Marinho, eu brigo com o pessoal da minha geração. Por isso eu acho que eu não sou o melhor, eu sou um dos bons laterais que o Corinthians teve. E agora a nova geração... Aliás, para 90% das pessoas que vêm aqui, porque daqui a pouco Maria. Você vai pôr... Zé Maria. A gente escala o time de todos os tempos do Corinthians. Sim, até pela forma, pelo meu comportamento, né? Que era um lateral que marcava bem, marcava muito bem. Meu pai me ensinou a dar aqueles carrinhos malucos, né? Que era uma alternativa, né? Um reforço para as minhas atuações. Você jogou muito ponta esquerda na Alambrada, hein, Zé? Não, na Alambrada não chegava, porque caía antes. Se pudesse até, né? Não, eles pulavam, alguns pulavam. Mas eu dava o carrinho com certeza absoluta na bola antes de contato com os adversários. Não tinha... Mas trazendo para esse futebol moderno, como é que você vê o Fagner mesmo? Que talvez seja o grande concorrente seu aí nessa eleição de maior lateral, porque eu não vejo outro, sinceramente. Esse estilo dele jogar mais duro, do carrinho que você está falando, você acha que ele joga duro? Você acha que ele é maldoso às vezes? Como é que você vê o Fagner? E ele tá meio bundudo, hein, Zé? Pode estar um pouquinho pesado, né? Um pouquinho pesado, com certeza ele tá. Mas o Fagner é um grande lateral. Eu acho que ele tem firmeza nas atitudes que ele toma para desarmar o adversário. Às vezes você pega. Ele pega muito mais do que eu na minha época. Na minha época eu dava os carrinhos, né? Foram 20 e poucos anos de carreira, tive um acidente nesses carrinhos, que foi no Maracanã com o Nilson. Eu dei o carrinho, ele enroscou na grama, o Nilson, para fazer a jogada, e eu acabei atropelando e ele teve um problema na perna. Foi o único problema que eu me lembro ter tido com esses carrinhos. Mas era uma forma de você se defender. E o Fagner hoje? E o Fagner, eu considero um dos grandes alas, um dos melhores alas, né?
E um jogador que veste a camisa do clube por um tempo grande. Né? E o Vladimir, por exemplo, Não, ninguém vai superar o Vlad. O Vladimir é insuperável, mas o Fagner talvez agora um pouco, né, fora de forma até, tem criado situações ali nas costas, mas para mim, dos grandes alas. Acho que nós estamos num nível bastante parecido. Né? No estilo, Não, no tempo. Eu fiquei um grande tempo como lateral, ele também está no Corinthians há um grande tempo, funções diferentes, né? Eu acho que eu marcava melhor, ele apoia muito mais que eu, né? Ele tem muito mais visão de gol, porque ele é apoiador em direção ao gol. Eu direcionava meus apoios à lateral e cruzamentos, porque era o treinamento que a gente fazia. Então, o treinamento hoje também é diferente para eles. E ele, para mim, é um dos grandes laterais. Pô. E foi, acho que, injustiçado nessa última seleção, nessa última Copa. Né? Acho que ele deveria ter para a Copa. Tem, em cima disso da vontade e tal, tem uma pergunta do Ricardo Alves, que participa pelo Superchat aqui também. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço para você, que contribui e ajuda o Alambrado a ficar... Aliás, você está seguindo aqui o Alambrado Alvinegro, assistindo pelo meu timão. Aqui na descrição do nosso bate-papo tem o link do Alambrado para você seguir também o Alambrado, essa resenha com o Zé. Vai estar também na Alambrada. Você curta aqui a nossa transmissão. E tem outras lá legal. Também, né? Tem outros Marcelinho muito legais. Carioca, Basílio, o Vaguinho, Oscar Schmidt, falou que queria, o Vaguinho falou que queria pegar o Brandão que ficou maluco que ele ficou no banco o segundo jogo. Ficou maluco, ele falou aqui, ficou louco. Para você ver a disposição e a vontade que o pessoal tava. Isso, em cima disso que o Ricardo Alves aqui fala, Zé, isso mesmo, ó. Ele fala assim: eu sou corintiano por você. Assisti muitos jogos seu. O que você acha que esses jogadores de hoje, eles não sentem o que é ser corintiano? Você acha que falta sentir o que é ser corintiano, Zé? Com certeza, com certeza. A cabeça de muitos desses jovens que aparecem está fora do país, está fora do clube. Eles estão em busca de ouvir muito mais empresário, de ficar milionário e ir para a Europa, deles, e ir para a Europa. E eu acho que passa um pouco por aí. Oportunidades para a gente na época era única. Quando eu tive a oportunidade para começar a jogar futebol, eu falei, poxa, ou nunca mais. Então você tem que dar tudo que você tem. E a gente não vê um pouco disso nesses jovens. E o corintiano gosta disso. Você acha que esse excesso de grana que envolve todas as questões do futebol tirou um pouco desse amor à camisa, enfim, dessa... Eu acho que um pouco de vaidade também, né? E a cabeça não estando concentrada naquilo que ele tem que fazer, você não consegue realizar o potencial todo que você tem. E mesmo numa decisão com bola, você não vê os jogadores dividindo para ganhar. Ele divide tirando. Antigamente era o contrário, a gente não queria saber se ia machucar o joelho, se ia raspar a canela ou coisa parecida. A gente ia para ganhar a bola. O primeiro porque uma lesão para o cara hoje, ele vai perder milhões, ele pensa nisso. Não, mas a gente não pensava aí. Né? Então. Na época a gente ganhava bem também, a gente não pode reclamar. Então não tinha por onde, a gente queria era ganhar um jogo, a gente queria ser campeão. Porque a história da gente só é marcada quando você consegue um título, quando você consegue alguma coisa. Muitos jogadores passaram pelo Corinthians. De vez em quando eu vou em algumas reuniões com os amigos, os caras falam, porra, mas peraí, você fala que os caras passaram. Passaram. Pega jogadores maioria desses jovens que passaram, se ficaram mais que 2 anos no clube. Não ficaram. Não fica. Então, eu fiquei 10 anos, o Vladimir ficou, sei lá, 15 anos. Se deixasse, estava até hoje, né? Você tinha mais oportunidade. E o torcedor sempre estava do seu lado. Hoje o torcedor esquece. Se você perguntar o jogador de 5, 6 anos atrás, ele não lembra. Ele lembra do pessoal da antiga, porque o pai passava para ele. Pô, esse jogador, não chega. Eu ouço isso na rua. Você encontra com uma pessoa mais idosa, com um filho, ele fala, pô, esse aqui era jogador do Corinthians. E isso pra gente é gratificante, é a gratidão eterna que a gente tem pelas pessoas mais velhas. Vou te falar, ele falou do Vladimir aí. Se o Vladimir hoje acho que joga melhor que os caras que estão lá. O Fábio Santos, apesar que eu gosto do Fábio Santos. Até falando sobre entrando um pouquinho já na atualidade do Corinthians, essa questão toda do Fernando,
Como é que primeiro, qual a análise que você faz do trabalho do teu filho como... Vamos chamar de teu filho, do teu filho como técnico do Corinthians. Não, e digo até antes. Quando o Duílio ofereceu o cargo, o que você falou para ele? Bom, o Fernando é um cara muito inteligente. Né? Ele já fazia e fez esse trabalho de inteligência no clube há muito tempo. Ele vivia no meio dos jogadores. Então, ele tem um ambiente bom. É bom menino, ele tem um ambiente bom. Quando ele recebeu o primeiro convite, né, que ele seria imediato ali, ia responder por um período, porque o clube ia contratar um novo treinador. Então, ele aceitou. Naquela primeira vez, da né? primeira vez. Ele ficou invicto. Na Sul-Americana. E ele ainda sonhava em ser analista. Fez até o Luan fazer gol. Ele sonhava em ser analista. Ele estava, inclusive, quando ele recebeu o convite agora para vir, para assumir, não interinamente, mas para assumir, ele estava lá fora. Ele estava indo lá para assistir a Copa. Estava na comissão da CBF. Porque ele era o analista de desempenho do Tite na seleção. Exatamente. E o Duílio fez a cabeça dele. Não, você vem para cá, você vai assumir, você já pegou uma certa experiência, você tem o teu pai que pode te ajudar, que, na verdade, é muito difícil, né, você entrar nesse meio hoje. Que o Fernando tem uma cabeça boa, uma cabeça direcionada. Positivo para ele, sem filho dúvida. do Zé Maria, né? O Corinthians deu uma grande oportunidade para ele. Ele foi auxiliar naquele período, agora assumiu. Agora, é difícil ser treinador. Conversa. Zé, você acha que ele estava preparado para assumir o time naquele momento? Eu senti que ele estava, pelo que ele me passava, pelo ambiente que ele tinha, pela conversa que alguns jogadores tiveram com ele, que a direção teve com ele. Então, prepararam ele também para que ele pudesse assumir. Né? E ele estava convicto de que ele estava começando, de fato, a carreira de treinador. Mas você sabe que a experiência é algo que ela não vem do dia para a noite. Eu peguei experiência depois de um certo tempo para ser jogador. Treinador é muito mais difícil ainda, que os resultados são mais cobrados. Então, ele é um jovem da nova geração de treinadores, que eu acredito muito nele. Eu acho que ele pode ter um futuro bastante grande. Agora, começar num clube grande como o Corinthians, tem que ganhar. Nem o Rogério Ceni deu no São Paulo. Você vê que, infelizmente, também o Rogério, que tem já uma experiência, uma bagagem bastante grande, acabou sendo demitido também por situações mais ou menos parecidas. Falta de resultado. O time não ganha, vai estourar no treinador. Não vai estourar no jogador. É muito difícil. É mais fácil mandar um embora do que 30. É o que acontece, Mas a gente acredita. Eu tenho fé no Fernando. Eu acho que ele vai ser um bom treinador. Ele vai ser um bom treinador. A bagagem vai vir com o decorrer do tempo. Eu acho que agora ele aprendeu a tomar a porrada. Onde você acha que foi? Qual você acha que foi o principal equívoco, o principal erro do Fernando? Eu acho que o Fernando, ele tem, até agora, até há pouco ele tem, do meio de campo para frente, um pessoal que equilibra. Ele consegue fazer movimentação, ele consegue. Acho que o grande problema dele, que eu cobrei dele e cobrava de vez em quando, era o problema defensivo. Você cobrava ele? Eu dava um alerta para ele e falava: Fernando, arrume essa defesa, você tem que acertar essa defesa primeiro. Nós estamos tomando muito gol. Mas como acerta a defesa, Zé? Acertar a defesa é posicionar melhor. Nós estávamos tomando gol de cabeça, tomando os gols de contra-ataque e posicionamentos. Esse último gol que a gente tomou ontem, sim, absurdo. E o que ele te passava? Quando você cobrava essa situação da defesa? Ele falou: não, fica tranquilo, pai. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Ele queria trabalhar. Mas você acha que isso também não passa porque os zagueiros já estão com a idade um pouco avançada? Enfim, ele não teve jogadores, perdeu o Renato. O que você pensa disso? Olha, eu acho que eu devo alguma coisa para ele. Por quê? Eu não queria misturar as cobranças que tinham. Que me cobravam muito. E os caras me cobravam, deu ir lá e cobrar o Fernando. E eu acho que era o trabalho dele, ele fez uma opção para ser treinador agora. Eu vou lá, vem aquele burburinho. Pô, o Zé veio aí, vai dar palpite, vai fazer o quê, vai fazer não sei o quê. Então eu evitava fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eu pequei, eu deveria ter feito. Pelo menos ir lá ver um treino, como é que eles faziam, o comportamento dos jogadores. Podia ter alertado ele antes.
Agora que tomou a cacetada, já ficou tarde. Já ficou tarde. Fica difícil. Não vai adiantar mais eu ficar falando para ele, você tem que acertar essa defesa. A partir de agora, é assim. Não é acertar, é fazer a defesa jogar. E fazer o time jogar. E ele olha muito por aquilo que eu fiz. Eu falei, você tem que pôr um pouco na cabeça desse time, dos mais novos principalmente, o espírito. Explicar para eles o espírito do corintiano, como é que o corintiano gosta de ver o jogador dentro de campo. Ô Zé, você acha que faltou em algum momento para o Fernando Alonso, talvez até por conta da falta de experiência dele, tem 41 anos, você comentou aqui, né? Faltou, de repente, em alguns momentos, ele bater na mesa, ele falar mais grosso, ele, de repente, mexer numa substituição de um medalhão, ou responder de forma mais, não agressiva, mas de forma mais enfática, aumentar o tom de voz numa pergunta qualquer da imprensa. Você acha que faltou isso? Eu sempre falava, Fernando, imprensa é imprensa. Esquece a imprensa, você vai receber críticas sempre. Se preocupe com o seu trabalho, se preocupe em fazer o melhor. Esse é o grande objetivo. Agora, é aquele tal negócio da experiência. Né? Eu tive treinadores que... Brandão e o Strick. O Brandão falava aqueles baita nome quando eu estava entrando para o vestiário e falou, pô, Negrão, porra, essa... Brincadeira, eu entro lá e faço o que você não fez. Quer dizer, esse tipo de coisa, o Fernando ainda não está com esse espírito. Ele está com aquele da camaradagem, da amizade que ele tem com o pessoal. E o treinador ele tem que, às vezes, separar um pouco isso. Porque a amizade, às vezes, ela engana. Isso. Né? O cara está vindo porque está com algum interesse ou coisa parecida. E isso a gente sempre fala para ele. Agora, a gente vai ter mais tempo, inclusive, de sentar, conversar, ver onde ele pode ter errado. Né? Porque se fala muito que ele trocou aqui errado ou fez aquilo errado. Né? Isso eu vou conversar com ele, mas num dia mais tranquilo, deixa acalmar um pouco a poeira, eu vou conversar com ele. Um cara que defendeu muito o Fernando foi o próprio Roger Guedes. O Roger Guedes, que na verdade aí eu que estou falando, tá? Ele tem um jeito mais fominha de jogar e provavelmente o Fernando dava uma liberdade que ele gostava de jogar. É o artilheiro do time, isso é um fato. Deu resultado, mas o Roger também é um fato, ele não joga coletivamente. Você dificilmente vê uma troca, uma tabela dele com o Yuri Alberto, que são os dois atacantes do time. Um joga longe do outro. Então, isso também passa por os caras queriam ter mais liberdade para fazer o que eles queriam. E muitas vezes a gente sabe que no futebol você precisa ter uma postura mais firme, enfim. Você tem que ter uma função, pô. Você tem que entrar sabendo aquilo. Por isso que eu brigo com ele com a defesa, porque a gente tomou muitos gols. De posicionamento, né? Defensáveis. De posicionamento, de coordenação. Esse último, por exemplo, a gente até conversou, você vê que foi num contra-ataque, que a gente tinha mais jogadores, nós tínhamos 3 jogadores já comprometido com a jogada, vieram mais 3 e nós tínhamos 4 jogadores que estavam chegando. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Quem trabalhava muito, e o Fernando fez parte desse sucesso, foi aquele time do Carille. O Fernando era o analista de desempenho do time do Corinthians, que fez sucesso com o Carille em 17, 18, 19, tricampeão paulista, campeão brasileiro. E o Carille, para isso que você está falando, Zé, que é de posicionamento de defesa, era quase que perfeito. O Corinthians vencia sempre 1-0 numa bola e não tomava gol nem a pau. E o Fernando fez parte desse sucesso. É por isso que eu falei que ele é mais inteligente que eu. Né? Porque ele tem um conhecimento vasto do comportamento dos adversários. Que ele fez o trabalho. Então ele tem... Por isso que eu, de vez em quando, dou uma cutucada dele. Já que você tem esse conhecimento, a prática sua está devendo. E ele não quis jogar bola, não, Zé? No começo ele queria ser goleiro. Eu falei, fica louco, vai fazer educação física, alguma outra coisa. Pô. Larga isso aí. Ser goleiro? Dá goleiro um bom volante, um bom zagueiro, porque ele é mais alto que eu, inclusive. E Zé, me diz uma coisa. Hoje o dia começou naquela expectativa. Ontem o Corinthians perde o jogo ontem, né? Eu imagino que você deva ter ido dormir já coçando a cabeça. Ai, meu Deus, preocupação. Se dormir, né? Se dormir. Primeira coisa, você falou com o Fernando hoje? Sim, eu queria ter falado com ele ontem, que era para dar um certo conselho, porque já tive experiências difíceis também como essa. Eu falei com ele, era mais ou menos 11 horas, 11 e pouco. Falei, bom, agora ele já descansou.
ia sair para fazer alguma coisa, a gente ia poder até conversar mais tarde, mas aí depois eu acabei recebendo a notícia, né? Pela rádio, foi pela televisão. Quase 3 horas. 2h30, 3 horas, mais ou menos, a televisão já deu. Notícia... Como é que foi essa conversa de vocês hoje pela manhã? Não, foi uma conversa só para ele ficar tranquilo. Eu senti a preocupação que ele estava comigo, ele estava muito preocupado. Ele falou, pô, eu ia te ligar daqui a pouco, porque eu estou preocupado, sei como é que você está. Né? Eu acho que você está sofrendo mais que eu, alguma coisa nesse sentido. Eu falei, não, fique calmo, eu estou tranquilo, eu sou um torcedor comum, igual aos outros, não sou seu pai agora, mas por ontem foi uma merda. O que vocês fizeram ontem foi... Você falou isso para ele? Falei, tem que falar. Ontem foi uma merda o teu time. Não jogou, pô. Quais foram os principais erros ontem do Corinthians? Jogar contra argentino, o time tem que... Eu não vou dizer que você ter porreta. Ou eu osso, né? Mas tem que ser bruto, porque eles são brutos. Eles são brutos jogando contra o brasileiro, malandro, principalmente, né? Contra o brasileiro, e na malandragem. Então, muita folga, muito espaço, deixaram eles toda hora no meio controlar o jogo. Pô, faltou ali aquilo que o corintiano xingou depois. Nós, corintianos, nós torcedores, a gente sentiu que o time não era o Corinthians faltou que a gente... vontade, né? Sei lá, raça. Não vou falar vontade, faltou uma raça. Porque ficar só cercando... O argentino tem que chegar junto. Você tem que chegar. Pô. Se você não chega, eles tocam bem a bola. E eles se facilitam. E complicam o adversário, porque você vai ter que correr mais. Se você não chegar, você corre mais. E você, quando assiste Fabrício, só que o Marcelo Martinez, dos Energéticos Zig, Marcelo, mandou um abraço dele, do Renan, para esse gigante do futebol corintiano, mundial, brasileiro, e diz que você e o Vlad formavam o paredão corintiano. E é verdade, né? O Vlad, a gente tinha uma meia que sintonia. Né? Então. Porque na época, a gente sabia, se o Vladimir passava no meio de campo, para ficar um terceiro zagueiro para ali, fazer, né? A tal cobertura que eu falo. E o contrário. Da outra forma, a mesma coisa. O Vladimir muitas vezes veio me cobrir do lado direito, para não tirar a composição dos zagueiros. Quer dizer, a gente tinha mais ou menos essa sintonia, a gente sabia o processo, a obrigação do lateral em marcação. Essa dupla então, isso ajudava a gente, isso facilitou muito o nosso trabalho. O Vlad, para mim, é um dos grandes ídolos. O Vlad é um grande ídolo, porque além dele ser o grande marcador que ele foi, ele fazia muitos gols. E um de bike, de bicicleta contra o Tiradentes. Fez contra o Tiradentes. O Vladimir tinha essa facilidade, ele tinha assim, uma visão e uma eu para chegar para o gol. Eu já era mais para cruzamento. Né? E fiz muitos gols no Corinthians por causa das penalidades. Eu fiz mais de penalidade, acho que 3 ou 4 gols de bola rolando. O Rodrigo Silva, se você tiver aí ele, Igor, o Rodrigo Silva, Timão da Flórida, ele manda um abraço aqui, Rodrigo aqui da Flórida, Zé Maria, um dos maiores ídolos do Corinthians, e ele te faz uma pergunta, o que você acha, ele contribui com $4,99, muito obrigado, Rodrigo, por participar aqui com a gente do Alambrado Alvinegro. Você que segue a gente, mande seu superchat, curta aqui a nossa transmissão também, e fala naquele teu grupo de WhatsApp lá, que tem um canal do Corinthians, o Alambrado Alvinegro, que traz esse tipo lá de monstro. O Zé Maria é um monstro, cara. Não é qualquer cara que tá na nossa frente aqui, ó. E a galera participando muito. O que você acha onde você acha que foi o principal erro do Fernando? O principal? Comportamento, posicionamento do time, trabalho tático. Sobre a Olha, é difícil você, nesse momento, achar um erro, uma falha. Eu acho que faltou um pouquinho de maturidade para ele. É isso. Acho que faltou um pouquinho de maturidade. Porque aquele negócio de você bater na mesa, de você... Esse tipo de comportamento pode ser até que ele tenha tido. Mas que, para mim, eu acabei não vendo. Eu vi ele ali no banco, com o mesmo desespero meu, coçando a cabeça, aquele negócio todo, mas não vi ele chegar lá e... Na beira do gramado mesmo, né? Na beira do gramado. A gente via ontem o Gabriel Milito, que é técnico do Argentino Júnior, participando, correndo, buscando, e cortava no banco do Corinthians, você sentia um Lázaro preocupado. Chamando alguém, alguma coisa. Então, isso é aquela falta de experiência que eu acho. Perguntando muito para os auxiliares. É que hoje o trabalho, infelizmente, é muito nisso, né? É muito nisso. É o auxiliar, aquele cara que está ali no banco, que vem trazer a informação.
Antigamente era o contrário. O cara chamava. O treinador ia lá no banco e falava, pô, cala a boca aí, porra, aqui mando eu, alguma coisa assim. Então, faltou esse tipo de coisa, eu acho que ele vai adquirir com o tempo. Já vai melhorar muito. Né? Mas ele falou para você que ele vai voltar para análise de desempenho ou ele vai seguir carreira de treinador? Como é que é? Ele sonha em continuar sendo treinador. Ele é funcionário do clube. Evidentemente, se ele não voltar a ser funcionário, ele vai continuar a carreira como treinador. Oxalá, se Botucatu voltar, ele vai ser treinador da minha Ferroviária lá em Botucatu. Não falaram nada se ele vai seguir no clube? Ainda não deram essa... Não, porque a notícia chegou agora à tarde. A notícia foi... Vai continuar no clube. Na análise de desempenho. Na análise de desempenho. E ele é o melhor. Nisso ele é o melhor. Quando eu conversei com ele, ele ainda era o treinador. Depois que eu fiquei sabendo que o Corinthians tinha contratado e contratou um grande amigo. O Cuca é um treinador espetacular. Você gostou independente do Eu acho que ele é maduro, é cascudão. Vai dar esse choque na boleirada. Ele dá esse choque, com certeza. Ele dá o choque com certeza. E vem no momento, não vou dizer de crise, mas no momento necessário. Que o Corinthians agora tem que ganhar. E quando chega um treinador novo, o jogador mexe com o brilho do jogador. Eu acho que é um outro ponto. Se não estava aquela aglomeração, aquele bom ambiente, aquele negócio todo, ele vai fazer o ambiente voltar a ser bom. E o Cuca tem cacuete para isso, né? E a bagagem. Ele vai fazer o time jogar, vai fazer o time correr. E você acha também que o Lázaro pode servir, fazer essa transição para o Cuca também, né? O Cuca com certeza vai utilizar o conhecimento que o Lázaro tem do elenco. Sim, eu acho que o Fernando ele vai continuar sendo um aprendiz. Ele tem mais um grande treinador para ele melhorar a qualidade dele, a postura dele e a forma de como comandar. Né? Então, eu acho que vai ser bom para ele continuar como funcionário do clube. Não vejo outra razão no momento, né? Se fosse um início de ano, você poderia estar vinculando alguma outra coisa. Mas no momento, eu acho que ele volta a ser funcionário, vai fazer o que ele sempre fez, o que ele sempre gostou de fazer, que é mexer no meio do esporte, trazer boas informações e que colabore bastante com o Cuca. Só duas perguntas. A primeira é o seguinte, Zé. Mas, na verdade, eu queria voltar um pouco para a sua história. A história da democracia corintiana, como é que você enxergava o lance da democracia corintiana, esse movimento? Como é que você se inseria naquele grupo lá? Enfim, que o Vlad, o Casão, o Sócrates lideravam. Como é que você via? Existia, de fato, uma democracia? O Adilson era o dirigente, né? Inclusive o pai do Duílio. Como é que funcionava a democracia e como é que você se inseria nessa democracia? A democracia foi uma revolução no futebol. Né? Foi uma libertação, vamos dizer assim, do jogador de futebol. Porque você tinha suas obrigações e você tinha direitos e obrigações, mas você era funcionário. E o clube era meio ditocrata, né? Sim, era uma meia ditadura. E o Adilson abriu os olhos, abriu a possibilidade para que o jogador participasse mais em todas as decisões que aconteciam dentro do clube. Deliberou a liberdade, né, para o atleta ir e vir, sem ter aquele problema, porque na época o Brandão tinha fechado, na época, o Parque São Jorge, ele colocou uma porteira que ainda continua até hoje. O presidente era quem, Zé? Presidente na época? Na época era... Era o Matheus ou o Vadielu? Não, acho que era o Vadielu. Não. Tá falando de 82, 83, Não, já tinha saído. Era o Orlando, Monteiro Alves, Vamos descobrir aqui. Agora eu fiquei curioso. Mas como é que você se inseria? Você se inseria... Valdemar. Não, a gente teve muito mais liberdade Era o Valdemar Pires. O Valdemar Pires. Era meu vizinho lá em Santana, rapaz. Estava esquecendo do Valdemar Pires. E o Adilson mudou um pouco a mentalidade do jogador de futebol. Que o jogador de futebol tinha que ser mais participativo. Não só no clube, mas também fora do clube. Tanto que a gente participou de alguns contratar comícios. Algum jogador, perguntava para a galera. O Magrão, quando chegou, nós estávamos treinando. Quando o Magrão chegou. Nós estávamos treinando. Aí ele chegou com o Vicente, ali no portãozinho do Parque São Jorge, e entra aquele cara com espinhudo, meio que barbudo, dava a impressão.
magrelão, que a gente conhecia de jogo, porra, quem é? É o Sócrates. Porra, mas o Corinthians estava se falando no Chicão, alguma coisa nesse sentido. Aí chega o Sócrates. Pô, e personalidade, né? Ele entra, cumprimenta o pessoal, veio, se trocou e foi treinar. Porra, ali ele mostrou que ele veio para alguma coisa. E vocês conheciam ele porque o Botafogo fez um primeiro turno espetacular. Exatamente, em 37, a gente jogou contra. No primeiro turno. Exatamente, a gente jogou contra. Aí no momento da democracia, a participação da direção ela foi mais integrada. O Adilson vinha, conversava com a gente. Quando ele tomou a posse lá como diretor de futebol, chega lá um barbudinho, senta lá e fala, não, queria uma reunião com vocês, 10 minutinhos. Passar algumas coisas novas que vai acontecer. É nova direção, é não sei o quê, é não sei o quê. Eu quero um Corinthians maior. Eu quero Adilson, Corinthians... que era diretor de futebol, que é o pai do Duílio. O pai do Duílio. O Adilson chega e dá essa explicação. Eu quero um time que seja um time para competição. O Corinthians não é só time de Brasil. O Corinthians tem que ir para fora. Nós temos que pensar alto. Ele já chega falando isso. E atitudes de vocês. A gente vai cobrar de vocês a atitude em campo. Não adianta vocês ficarem ali no barzinho tomando uma cerveja e depois no campo vocês não mostram nada. Então tomem uma cerveja aqui na vendinha, aqui na torre, e mostra lá no campo que não é a cerveja que faz a diferença. A diferença é o treinamento, é o trabalho, é o comportamento com os treinadores. Na época era o Travalini. O Travalini ouvindo e falou, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos mostrar que vai ser um time diferente, com uma direção diferente. Então ele colocou cobrança para a gente. Na verdade, ele não estava brincando. Ele falou, não, vocês podem fazer, mas eu vou cobrar aqui. E um cobrava o outro também. Exatamente. Então tinha esse tipo de comportamento. Então foi onde abriu, né? Os caras participaram de show, o pessoal participou de comício, não era muito chegado a esse tipo de coisa. Mas todos participavam? Mas grande parte. O Leão não gostava muito. Não, né? O Leão também não era muito chegado. O Leão era meio... Ele demorou para cair a ficha do Leão. Mas depois ele entrou no jogo, porque quando ganha, tudo é graça. E os resultados vieram. Graças a Deus que o resultado deu uma consolidada naquele processo. E por que nunca mais teve, Zé? A gente recebeu muitos telefonemas do pessoal de fora querendo saber que movimento era aquele que, porra, vocês não concentram, vocês não sei o quê, vocês... Pode tomar uma. Pode tomar uma e estão ganhando. Que mágica que esse Adilson fez aí? Eles queriam saber. Eu falei, não, o Adilson deu liberdade ao jogador, tirou a responsabilidade do jogador. A gente tomava conhecimento do que vinha da direção, das reuniões de direção, inclusive alguns. Eu participei, acho que 2 reuniões da direção do clube, lá no ginásio. Então, ele mostrou o outro lado do clube, como é que funciona a direção do clube. E isso empolgou o grupo. A conversa da premiação foi diferente, né? Você vai ter mais isso se vocês fizerem mais isso. Então, trabalhem que vocês vão ter retorno. Então, tudo isso foi aplicado pelo Adilson. Isso mudou a temática de premiação, a temática de comportamento, e ele chegou a fazer com que a torcida nos aproximasse. E o torcedor ia lá. Ia feliz, porque tinha ganho o jogo, o time está indo bem. E ali você acha que isso seria aplicável hoje, Zé? Tem condição? Você que conhece o futebol de hoje, daria para fazer? Hoje é diferente. O mundo deu muita volta, né? É totalmente diferente. As atitudes, o comportamento do jogador. O jogador, acho que ali a gente ia para fazer resenha. Era conversar. Às vezes... Não tinha celular, não tinha... Era da gente ali. Era da gente ali. A gente brincando, a gente cobrava. O Vrad, por exemplo, pô, neguinho, chamava o Vrad de neguinho. É engraçado. Os dois conversando entre eles é engraçado, cara. Neguinho, porra, ontem, brincadeira. Cafu, aquele negócio lá, porra, Cafu é do Fluminense. O Cafuringa, né? O Cafuringa. Ele falou, porra, não fui legal, vou ter que melhorar. Então, as coisas que aconteceram atrás... Ele falou, e o Ney? E o Zé Sérgio? E não sei o quê. Falei, pô, foi um dia melhor dele. Pô, mas como é que com o Edu você dá certo? Com o Edu você marca e não tem problema. Então, ele fazia esse tipo de comentário, que o Vladimir falava como é que era? Era sangue nos olhos, que era para cutucar exatamente o companheiro, porque amanhã ia ter um jogo que ia ter que ter um comportamento diferenciado.
E isso ajudava muito. Né? E o Adilson se cercou de pessoas que iam lá e traziam informações boas para a gente, do comportamental, né? Do comportamento fora de jogo. E isso era muito bacana. Fazia diferença. E Zé, em cima ainda, tem mais uma mensagem aqui do Newton Zisman, lá de Israel. Muito obrigado, Newton. Ele está explicando aqui a mensagem dele, também a moeda, porque eu falei errado. Ele falou assim, eu mandei 300 shekel, que é a moeda, convertendo para o real, são R$415. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Newton. Quero que você siga também a gente no Alambrado Alvinegro, tem muita entrevista, muita coisa legal lá. E ele te elogia pelos esclarecimentos sobre o Fernando, e na tua visão de pai e torcedor. Então ele está te elogiando. Não, e eu elogio você, Zé, você ter vindo. A gente ficou o dia inteiro achando, caramba, o Zé não vai lá, porque o Fernando tá nessa situação. Acho que o Zé não vai. E você manteve sua palavra. Obrigado. Não, eu acho que é obrigação. Eu acho que é obrigação a gente... E agradecer sua filha também. A Betinha, ajudou, fez a ponte. A Betinha é um perigo, ela me complica pra caramba de vez em quando. Beijo pra ela, obrigado. Ela tá meio revoltada comigo, porque esse período aí eu fiquei meio que afastado. E ela gosta que se apareça. Outra coisa, ela é o contrário, é o inverso. É o primeiro podcast que o Zé vem. Pô, parabéns. Obrigado. Aliás, é uma honra, Zé. Eu agradeço, porque eu tô no Alambrado agora. Pô, aí, garotinho. Você jogava os caras no Alambrado. É isso que eu queria comentar com ele. No Alambrado ali atrás tá aquela camisa, que é uma camisa histórica, marcante. Contar a história, né? Para contar a história dessa camisa. Como é que foi essa história dessa camisa? Aquele jogo contra a Ponte em 79. A final? A final do jogo. E no escanteio eu subi com o Juninho, né? Eu antecipei, cortei a bola e o Juninho chegou atrasado e me pegou. E aí o supercílio foi. E eu queria jogar, né? Pô, tava sangue quente, o jogo gostoso, o jogo bom. Fiz lá uma sutura, alguma coisinha lá, o esparadrapo, aquele negócio todo, e acabou não aguentando. Né? E vazava. Caiu, eu voltei, corri, saiu, vazou. Alguém tirou essa foto, né? Porque você não fica muito tempo com a camisa, né? Você acaba trocando a camisa no jogo. Eu troquei a camisa. E depois... Mas essa foto imortalizou. Ah, graças a Deus, poxa... Foi muito feliz o fotógrafo, né? Da tua história. E você não sabe quem é o fotógrafo? Não lembro o nome. Eu lembro que a Betinha sempre fala o nome dele, mas então ela sabe. Não lembro, ela sabe. Mas foi uma marca, né? E o Nelsinho, né? O Nelsinho lá da Poderoso Timão da Loja. Ele foi o cara que, poxa, falou, Zé, no jogo tal, foi um jogo no Pacaembu, ele levou e abriu uma faixa grande com essa camisa, com essa mancha. E depois viralizou na camisa, ele foi Zé, criativo. Você nem sabe, mas eu tenho uma camisa igual essa, e no final você vai autografar para o nosso parceiro Micheletti, que é nosso parceiro aqui na Alambrado, mas eu tenho uma camisa igual a essa, autografada em meu nome, que o senhor autografou. Senhor não, você. Não, senhor com todo respeito. Tem que chamar de senhor mesmo, que é o Super Zé. Tá lá na minha casa do lado Ronaldo Fenômeno, tem umas feras lá. Zé Maria, Rivelino... Mas já vou deixar bem claro aqui, se na parede só couber a do Ronaldo Fenômeno e a do Zé Maria, você vai botar a do Zé. Lógico, essa aí é mais bonita mesmo. As camisas do Corinthians são todas grandes. Zé, você é muito mais importante que o Ronaldo na história do Corinthians. Não dá nem para largada. Isso é verdade. A importância que você tem para o Corinthians em relação a tantos outros jogadores. Tem uma pergunta legal que passou aqui, deixa eu puxar, que é do Clique Blue. Uma pergunta bacana, uma pergunta interessante, ó. Quem é, na sua opinião, porque você é corintiano e jogou no Corinthians, na sua opinião, quem é o maior ídolo da história do Corinthians? Zé? É difícil, né? Essa é boa. O Corinthians teve uma geração de grandes ídolos. Eu tive a oportunidade de jogar com a Orelha. Que é o Riva. O Riva é brincadeira. Roberto Rivelino. O Riva não larga os passarinhos dele, sabia? Na época ele era terrível. Mas a Orelha, porque a Orelha é grande, é mesmo, né? Parece um elefantinho, né? Uma baita de uma orelha. E o Riva foi... A gente esteve junto na seleção, jogamos 4 anos juntos. Ele era o reizinho tinha o Pelé e o Riva. Depois veio o Zenon, depois veio o Sócrates, Marcelinho, Neto, Ronaldo... São gerações diferentes. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Então põe 5, vai os 5 maiores. Meu pai falava muito de Luizinho, meu pai falava de Baltazar, meu pai falava de Souzinha, meu pai falava de Gatão. Que é o pai do Gatãozinho. Pai do Gatãozinho, e por coincidência foi meu primeiro técnico profissional lá em Botucatu. O Gatão ou o Gatãozinho? O Gatão.
Porque o Gatão foi é mais meu primeiro novo que treinador, você. porque o treinador na época era o Tição, que ele era tipo interino, né? Porque ele Isso. treinava a base, o amador e o profissional. Então o Tição Lá em Botucatu. lá em Botucatu. E o Gatão foi contratado em 66 e foi meu primeiro treinador para disputar um torneio oficial. Saudade de Né? Botucatu. Então, Botucatu é cidade boa, hein, Zé? mas eu ainda continuo. Olha, o Zenon, ele me. Sabe, eu acho o Zenon também um cara fora de série. Pô, tá louco. Quando o Zenon veio aqui, eu fiz a pergunta seguinte para ele, Zé. Eu falei assim, Zenon, com a letra Z, qual é o maior cobrador de falta do Brasil com a letra Z? Eu falei para ele. Zenon. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu sei que você está perguntando isso. O Zico? Aí ele falou assim, Zenon é o maior cobrador. Ele falou. Com certeza. Com certeza. Mas o Zenon cobrou mais. Esse lance do cobrar falta não significa jogar mais. São sim, características diferentes, né? Eu lembro Tanto do que Zenon. cobrar... Eu enrolei, você vê que eu não respondi, né? Não, os 5. Zé, os 5. Mas daqui a pouco você vai ter que montar um time. Os 5 melhores eu cinco, consigo. Não, e de idolatria. Você pega os 10 da geração. Você pega o. Aproveitar aqui já. Não, aproveitar. Você pega o Riva. Todo mundo que vem aqui, Zé. Pega Zé. o Riva. Você pega o. Então você vai montar aí, ó. Todo mundo que vem aqui tem que montar o seu time. Montar o time que você quiser. Todos os tempos do Corinthians aqui, o time que você quiser. O time que pra você marcou época no Corinthians. Aí, ó. Só escrever os nomes dele. Goleiro, lateral, só escrever aí, Zé. Dá pra... Precisa de óculos? Como é que é? Não, eu tô bem. Tá bem, que isso. Tem que mostrar. Que loucura, hein, rapaz? Você pode pôr o time que você quiser, o goleiro que você quiser. Tem aquela câmera, tem a nossa câmera lá em cima. Espacial. Rapaz, ó, Tobias no gol, hein? Tobias. Normalmente e vou explicar por quê. Porque o Tobias foi o cara que nos garantiu lá no Maracanã. Lógico. Eu joguei com o Ado, eu joguei com o Solito, eu joguei com o Solitinho, eu joguei com o Armando. Todos os grandes goleiros. Joguei com o Jairo. Fora de série. O lateral não tem. Lateral direito não tem? Essa é boa. Zagueirão. Aqui, Vitão. Lateral direito tem que escrever assim. Eu. Quarto zagueiro. Aí, Luiz Carlos. Aqui não tem jeito, é Brad. Esse aí é unânime. E na direita, Zé? Brad. Pode pôr eu aí, vai, Zé. Pode escrever aí. Eu. Escreve eu na direita. Não, na direita lá. Lateral direito. Aqui, o Riva. Não põe. Eu vou pôr aqui, Zé. Aí, aqui eu vou pôr Russo. Volante daquele time de 76. Russo. Aí aqui são 6. Vaguinho, atacante de 77. Ponta, né? 77. Casão. Walter Casagrande Júnior. Casão, matador. E tem o Geraldão. Teve o Palhinha. Faltam 2 aí. Falta 2? Um meia e um ponto esquerdo. Aqui. Se quiser pôr 4 atacantes, o time é seu. O time é dele. Neto. O Neto, o time do Zé. Craque Neto. Falso Marcelinho. Aí deu. É um 4-2-4. Tá aí, ó. E esse aqui é o fora de série. Não, mas... Doutor Sócrates. Tudo bem. Fechou. Ficaram 12 aí. Não vamos fazer o... Não vamos tirar ninguém. Não, mas esse aqui não tem jeito. Não tem jeito, tem que ser 12, né? Só dá um autógrafo ali e põe o técnico. Dá um autógrafo pra gente botar. Onde você quiser o autógrafo. Põe o técnico aí embaixo. Põe o técnico isso aí. Sem dúvida, Brandão. Tomei tanta dura dele. Não tem jeito. O que mais? É só um autógrafo. Eduardo Miranda. Super Zé, licença poética, Eduardo Miranda. Aí. Um abraço para você, Eduardo, tá seguindo a gente. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Aqui embaixo na descrição tem o nosso link do Alambrado Alvinegro para você seguir a gente também. Vocês me pegaram aqui de calça curta, porque eu, com certeza, eu fiz na rapidez. Algumas injustiças, lá em cima de novo. Com certeza lá em cima tem. De novo, Igor. Algumas injustiças, com certeza tem. Você teve um Basílio que decidiu. Emerson Sheik, mais recentemente. Emerson Sheik, que decidiu. Mais injustiça, mas ficou bom o time, eu gostei. Ficou com 12. Valorizando os caras que fizeram história com uma geração e alguns que... Neto e Marcelinho, que está em todas as eleições que os caras fazem. Bacana. Quer ler umas perguntas aí? Vamos ler algumas perguntas. Enquanto eu acho umas perguntas legais aqui,
Zé, eu tinha uma pergunta para fazer ainda quando a gente estava falando sobre o Lázaro, que é a sensação que às vezes o torcedor do Corinthians tinha, que eu acho que talvez esse tenha sido um momento importante do Lázaro de evolução. São as substituições. Eu achei que às vezes ou ele demorava muito para substituir, ou ele escolhia as peças erradas, e nesse jogo específico contra o Argentino Júnior, até por ele não estar utilizando o cara muito, ele não entrava nunca. E no intervalo ele colocou Romero. Você em casa vendo o jogo, na hora que cortou pro campo, que você viu o Romero aquecendo para entrar. O que você pensou? O que veio à sua cabeça? E depois vendo o jogo também, você acha que ele errou muito nesse jogo contra o Argentino Júnior, nessa situação da substituição? Eu acredito. Isso eu não discutia com ele a nível de substituição. Só falava o que ele tinha que melhorar. Né? Mas algumas vezes eu tinha opções divergentes da dele. Esse jogo, por exemplo, a convicção dele era Romero. A minha já não era Romero. Você colocaria aqui? Eu colocaria um moleque qualquer ali, o Pedrinho, o Adson. O Adson, que já vinha tendo a oportunidade que ele deu também. Sim. Então, eu colocaria alguém que pudesse fazer uma fumaça. Na nossa época, falava muito nisso. Entrava um Peri, por exemplo, ele fazia uma fumaça em cima do lateral do São Paulo, ele fazia fumaça em cima do Eurico. E a gente não está vendo isso na base. Tanto que quando eu fui no clube, antes que ele estava assumindo, eu falei, pô, tenta dar um pulinho lá na base, vê se não tem algum moleque lá que vem aqui e ofusque os caras que estão com a posição. Um lateral, um ponta, 2, 3 atacantes, alguma coisa nesse sentido. Porque na nossa época, eu sempre falo isso, os meninos que vinham da base, eles vinham ali, eles não deixavam a gente sossegado. Eles não deixavam a gente sossegado, e seja lá quem fosse. O lateral, o Vrad, o Riva, não sei o que, eles vinham e perturbavam. E quando entravam, eles entravam e mostravam. Pois é, Zé, o problema é que hoje em dia a base virou um balcão de negócio. Os caras vendem antes do moleque se destacar. Infelizmente, eles estão quebrando e queimando esses jovens. Por isso que de vez em quando, nas minhas conversas, que eu falo, tem cara que vai no clube, veste a camisa. Tem cara que vai no clube e não veste a camisa. Ele coloca a camisa para dar um rolê, para parecer que está no Corinthians ou coisa parecida. E o corintiano não quer isso. E a nossa base, com certeza, agora, depois dessas oportunidades que alguns tiveram, eu acho que vai mudar um pouco. Vai ter alguma reformulação. Vai ter alguma reformulação, porque a base do Corinthians sempre foi forte. E a maioria dos jogadores da base são poucos os que deram continuidade no clube. Você vê os campeonatos aí estaduais, a maioria dos clubes tem jogador que passou pelo Corinthians. Como é que esses meninos não conseguiram ficar um tempo maior no clube? Será que é o treinador? Será que é o empresário? Será que é alguém que está... O goleiro do Palmeiras era do Corinthians. Você pega muitos outros jogadores aí que estão se destacando no futebol brasileiro que eram do Corinthians, da base do Corinthians. Mas eles saíam na época da base para melhorar fora. Tanto que muitos voltavam. É verdade. Muitos voltavam. Você não vê um pouco disso. E isso aí não faz bem para a gente. É verdade. Super Zé, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Que papo legal. Bom, mas eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte. O que significa o Corinthians para o Zé Maria? O Corinthians foi a minha... o Corinthians é a minha segunda casa. Eu tive a casa que eu vivi com meus pais, com meus irmãos, e graças a Deus foi muito bom. E o Corinthians é a minha segunda casa. Depois que eu entrei no Corinthians, a família corintiana me adotou. Então, eu sou um filho do Corinthians hoje. Então, o Corinthians foi, para mim, praticamente a minha vida. Foi a sequência de um trabalho que começou em Botucatu, passou aí pela Portuguesa e no Corinthians praticamente encerrou. E graças a Deus eu estou aqui hoje graças ao Corinthians. Tudo que o Corinthians me fez, talvez eu não tenha retribuído tanto quanto o Corinthians me fez, mas que o que eu continuo recrutando é exatamente essa gratidão que o torcedor tem comigo. Então isso eu jamais vou esquecer. Eu saio na rua, o cara me reconhece, ele vem e fala alguma coisa positiva, ele não fala coisas negativas. E eu não sou santo, eu não fiz só coisas boas. Né? Você tem algumas dívidas, mas o torcedor ele reconhece aquilo que a gente fez dentro de campo. Isso é uma gratidão eterna, isso eu não vou esquecer nunca. E aí do clube me presenteia com aquele busto, né, no clube, uma homenagem que fez em vida
E graças a Deus o Corinthians é campeão nisso, porque tem feito isso com vários outros jogadores, fez com vários outros jogadores. Eu acho que é um reconhecimento que demorou a cair na cabeça da gente. A ficha demorou a cair. Porque eu sou daquela geração que quando se colocava um busto é porque você já estava indo embora ou já tinha ido embora. Então, quando eu recebi a mensagem de que estariam fazendo, meu Deus, eu falei, não quero agora não. Você ficou emocionado? Foi algo que eu fiquei, sei lá, eu fiquei doido. Eu falei, pô, será que estão querendo me puxar lá para cima ou coisa parecida? Aí a minha filha também deu uma... O Fernando veio e falou, não... Sua filha é seu marketing, né? Isso aí, ela faz, ela gosta. E isso daí para mim foi algo que... E os amigos, né? Que a gente estava em plena pandemia, os amigos voltaram, que a gente ficou um tempo sem contato. Muitos ligaram que gostariam de vir, mas não viriam, não viriam em respeito. E com a camisa com sangue. Aí. Isso aí realmente e o clube, essa assessoria do clube lá é muito inteligente. Pô. A assessoria lá, o marketing do clube é um negócio que está dando prazer. Aí já é o Tuta, o jogo contra a Ponte. Então a foto histórica é você marcando o Tuta, que é o meu irmão. Seu irmão. Meu irmão na Ponte Preta. Que foto... Eu não sabia que era o Tuta isso, você marcando o seu irmão e a foto histórica. Irmão, que foi também terrível, viu, rapaz? Foram momentos difíceis que eu atravessei. Não, ele era um bom jogador, ele não era ponta a ponta, né? Mas era um cara que... Tinha até perguntei para citar o nome, quer ver? Um beijo pro Douglas Rangel Camargo. O Glauco... Elogia aí, um beijo. E o Glauco você, Chaves, obrigado pelo carinho. Isso. Glauco, um abraço para você e Glauco Chaves. Boa noite, amigos. Como era marcar o Tuta, seu irmão? Era terrível. A briga começava em casa, né? Porque a minha mãe falava, pô, você já ganhou, você já tem título, o Tuta não tem. Eu vou torcer para ele. E naquela época, Corinthians e Ponte era pau. E, infelizmente, eu já tinha perdido meu pai e não podia fazer mais nada, né? Porque aí ficava minha mãe torcendo para ele e meu pai continuaria torcendo para o nosso Coringão, né? E você ganhou todas? Ganhei, graças a Deus. Perdemos uma. Perdemos aquele no Pacaembu, que teve aquele problema lá com o Rojão. Mas não título, né? Era jogo. Não, título. Foi. Perdemos o segundo jogo. Então, beleza, Zé. Estamos chegando aqui ao final. Só vou mandar um abraço aqui para a rapaziada que está participando com a gente aqui, Zé. O Guilherme Godinho manda um abraço para o Zé. O abraço tá... Guilherme Godinho. Tá enviado. Benito Marques, um abraço para você. Ele Benito fala que ele ouvia muito o Fiore Giliotti narrando Zé Maria, o moço que veio de Botucatu. Fiore Giliotti, que saudade, gente finíssima. Muito legal aqui, ó. Enio Espanhol, essa camisa do Super Zé eu ainda não tenho, mas vou comprar em breve, porque essa camisa é sensacional mesmo, Zé. E trazendo para nossa região lá, o Eliel Lopes pergunta se você, quando estava na Ferroviária, chegou a jogar em São Manuel. Ele é de São Manuel. São Manuel, o Thales, que também jogou no Corinthians, nós tínhamos aquela mania de nas férias fazer aquele jogo de férias, que era um jogo beneficente, e dava para uma entidade, eu fazia em Botucatu. E o Thales fazia em São Manuel. O Edu e o Dudu faziam em Jaú, com o Ademir da Guia, e o Baldock fazia em Batatais. Todo mundo ia um no outro. A gente ia, eles colaboravam comigo, a gente ia para São Manuel, depois ia para Jaú e ia para Batatais. Tudo na região. A gente fazia, hoje a gente continua fazendo, né? Que Santos tem uma festa maravilhosa, que é uma reunião que se faz com os jogadores de férias, né? E isso foi bacana, fomos nós que começamos lá no interiorzão. E um parceiro teu que estava comigo até agora, estava lá no Clube Atlético Ipiranga, é o Pita, que jogou com você. Pita, meu ponto grande esquerda. Pita, exatamente. Ele mandou um beijo. Ele está com a lojinha de esporte ainda? Ele acho que fechou a lojinha na pandemia. A pandemia complicou muita gente, né? Sim. Agora, realmente, só para a gente finalizar, tem uma mensagem muito legal e eu vou ler essa mensagem, a gente fazia a última pergunta, já te agradecendo também. Super Zé 02, que é o teu perfil, eu acredito que seja, eu vou ler a mensagem aqui. Pai, não sou só a sua marqueteira, sou a sua maior fã. Muito orgulho da sua história e de tudo o que você fez por essa paixão que chamamos de Corinthians. Então, eu queria que você falasse para ela, para a Betinha e também para o Fernando, que é o seu filho, uma mensagem para eles. A gente vê que esse seu lado família é muito forte, por essa mensagem que ela manda e também pela sua relação com o Fernando. Queria que você mandasse uma mensagem especial para eles. Puta, é difícil, né, rapaz? É filho, isso a gente... Você só tem os dois? Tem mais a Juliana. Tem a Juliana. São 3.
Ai, rapaz, agora você me emocionaram. Culpa da Betinha. Eu tenho um respeito muito grande por aquilo que eu acho que é meu, são meus filhos, pô, pela educação que eles têm, pelo respeito que eles têm com o próximo, pela busca que eles estão fazendo, cada um vencendo na sua vida. A Betinha trabalha, inclusive, num órgão público, fez jornalismo, e pela simplicidade e humildade que eles são, sabe? Eles têm um pouco do sangue do Zé. Né? Simplicidade, respeito e gostam do trabalho. Né? E são exemplos para a vida para a gente. Né? E isso aí me faz viver mais. E falar deles te emociona, né, Zé? Me faz viver mais, com certeza. E isso é gratificante, né? É sinal que você produziu coisas boas, você trabalhou e também construiu coisas boas, e continuo recebendo até hoje, né? Retornos muitos positivos, principalmente dos filhos, né? Eu acho que isso é eterno. O Fernando já tem 2 netinhos, tem uma neta e um neto, né? E a gente vai levando. Eu acho que isso, para a gente que já tem mais de 40, eu brinco com o pessoal, né? Qual a sua idade de verdade, Zé? Pô, você está mentindo. Eu falo, 49. Para sempre. Vai ser para sempre. 49 vai ser para sempre. Agora você tem que fazer, nasci em 49. Aí você faz a matemática aí que você vai saber a minha idade. Então são brincadeiras que a gente consegue, não só em casa, com a família, mas também com os amigos, com os torcedores. E a minha gratidão eterna também pelos corintianos. Pô. Eu sou muito grato, vou ser eternamente grato, ganhando ou perdendo. Eu acho que eles estão tão tristes quanto eu nesse momento, né, por não ver o meu filho fazer aquilo que ele gostaria de ter feito. Eu acho que ele tem potencial para fazer mais. Mas futuramente, quem sabe? Eu acho que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Agradeço pelo clube, pelo apoio que deram, pela oportunidade que deram para ele, para anunciar o nome dele aí para o mundo, né? O apoio da torcida por tudo aquilo que ele tentou fazer e infelizmente não conseguiu. Eu me sinto culpado também. Eu estou passando um momento aí difícil, de ontem para hoje, principalmente, né? E mais grave aí agora, depois do almoço, quando a gente recebeu a notícia. Mas é uma notícia que a gente tem que se preparar para isso, que ninguém vai ser treinador eterno. E isso mostra, mais uma vez, que o futebol é isso. O futebol é resultado. Não é só para o jogador e nem só para os treinadores. Só que isso acarreta numa cobrança muito maior. O torcedor agora vai cobrar muito mais do que aquilo que eles deixaram de fazer. Porque se tivessem feito a coisa melhor, a coisa certa, poderiam estar passando momentos melhores. É nessa hora que, de vez em quando, eu falo, poxa, mas essas torcidas não deveriam ter esse comportamento que na época quase não tinha. Gritavam, xingavam o presidente, xingavam coisa. Hoje eles tá mais agressiva. E se esse pessoal, de fato, agora vestirem a camisa do Corinthians, eu tenho certeza que eles vão ter dias melhores também. Porque a nação corintiana é muito grande para essa gratidão. Legal, Zé. Muito obrigado por receber você aqui. Só te fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer. O Marcelo da Energético Zig está falando que quer mandar uma caixa de energético para a família lá na tua casa. Porra, que legal. Porra, eu dou umas corridinhas lá no trote, hein? Fechou. Aí eu posso estar pensando em voltar. Ele pediu o seu endereço. Depois eu vou passar para você, Marcelo. Só para tirar uma questão só. Ninguém do Corinthians, então, procurou o Zé antes do anúncio da demissão do Fernando Lázaro deixar de ser técnico do Corinthians. Ninguém te procurou antes? Não, pelo contrário. Não teve isso de vou falar com o Zé em respeito ao Zé. E eu tive no jogo contra o Cruzeiro, conversei com o Duílio, não. Com o Duílio eu não conversei. Mas eu acho que o Fernando, ele já é um profissional. Então, e é um profissional responsável, e é dono da vida dele. Eu sou pai. Se ele chegar e pedir alguma informação para mim, com certeza eu vou ter o maior prazer em ajudá-lo. Mas ele já tem a formação dele, ele tem o esquema dele. Agora, que eu sou um torcedor, ele tem certeza também. Que eu dou de vez em quando a minha bicada. Eu dou minhas cornetadas. E graças a Deus ele tem um ouvido bom e fala, pô, o senhor tem razão, eu vou ver lá como é que eu faço, vou melhorar aqui, vou melhorar ali. Agora, do resto, paciência, né? É isso. Então, Zé, quero agradecer demais sua presença aqui.
Cascão. É nóis, meu. Super Zé aqui, a gente está tentando trazer o Super Zé aqui no Alambrado. Foi uma honra você colar aqui no Alambrado com a gente, viu, Zé? Pô, o prazer é maior da nossa parte, pô. É uma gratidão eterna. Muito obrigado aí. Obrigado pelo papo. Obrigado pelo sorvete aquele pelos dia. Pelos amigos de estarem assistindo, ouvindo. Muita gente assistindo. E essa oportunidade para mim foi muito grata, pô. Eu sou agradecido a vocês, aos ouvintes. E agora estou aí no Alambrado, né? É nóis. Estamos no Alambrado, é isso daí. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer enorme. Valeu pela resenha. Grande Zé. Opa. Que honra ter você aqui com a gente. Tamo junto. Boa, Zé. Você que segue a gente então nas redes sociais, siga a gente aqui embaixo, tem o link do nosso Alambrado Alvinegro, do canal também Alambrado Alvinegro. Um abraço para a galera do Meu Timão, que segue a gente, que acompanhou a nossa transmissão. Muita gente mandando pergunta. De se inscrever, né? Lembrando de se inscrever no Alambrado Alvinegro, que é o nosso canal aqui no YouTube também. Um abraço para a galera do Meu Timão. E na quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, o Badawi do CPM 22, corintiano nato, vai estar aqui com a gente também, vai colar na Alambrado para a gente falar muito de Coringão, né, Cascão? Isso aí. E toca o hino do Corinthians, Cascão. É nóis. Obrigado, Zé. Valeu. Opa, eu que agradeço. Valeu, Zé. Valeu, rapaziada. Um abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Cola no Alambrado e vai Corinthians.